a palavra de Deus, e você precisa fazer um combinado. Nós já fomos edificados aqui nessa noite, com os testemunhos dos irmãos. Eu acho que não precisava nem de ter palavra, porque nós já fomos abençoados. Eu fui muito abençoado aqui, com louvor, com a palavra, com os testemunhos. E tenho minha oração é que eu não estrague aquilo que Deus está fazendo, que Deus possa contribuir. Mas eu creio que quando nós abrimos a Bíblia e quando nós refletimos na palavra de Deus, a graça do Senhor é manifesta e alguém aqui pode ouvir a voz de Deus. E minha oração é que você ouça a voz de Deus. Agora, se você ouvir a voz de Deus, você precisa combinar se você vai obedecer ou não. Porque quando a gente ouve a voz de Deus e obedece, a gente sai melhor. Mas quando a gente ouve a voz de Deus e não obedece, a gente sai pior do que entrou. Então, se Jesus falar no seu coração, você vai obedecer? Então você precisa resolver aí agora com Ele. Se Jesus falar alguma coisa comigo, eu vou obedecer. Então, fala com Deus e responde essa pergunta para você mesmo. João capítulo 16, versículo 33, o 33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Versículo 1 do 17 diz: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Podeis assentar. Todos nós queremos ter uma igreja relevante. É o sonho de toda liderança. É o sonho de todo aquele que ama Jesus e todo aquele que está envolvido na obra do Senhor. Queremos ter uma igreja que atraia a presença de Deus, e quando a igreja atrai a presença de Deus, ela vai atrair pessoas. Uma igreja atraente é uma igreja que atrai em primeiro lugar a presença de Deus. E onde tem a presença de Deus, vai ter isso que os irmãos viram aqui nessa noite: pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Pessoas entregando a vida para Ele. Às vezes a gente pensa, como atrair pessoas? Atrair pessoas é atrair primeiro a presença de Deus. Onde tem a presença de Deus, tem gente se entregando aos pés do Senhor. E Jesus aqui nos deixou algumas dicas, alguns princípios sobre o que é ser uma igreja atraente, o que a gente pode fazer, quais são as prioridades que uma igreja precisa ter se ela quiser ser atraente da presença de Deus e atraente de novas pessoas para o Senhor. Ele disse no versículo 33, você podia deixar sua Bíblia aberta e olhar: estas coisas, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Que coisas são essas? Se a gente olhar a estrutura do Evangelho de João, nós vamos ver que o capítulo 13, o capítulo 14 e o capítulo 15 são discursos, foram falas que o Senhor deixou para os seus discípulos já no seu último momento. Após a ceia, o traidor saiu e ele começou a falar sobre coisas tão importantes. Só João relata isso. Capítulo 13 tem o lava-pés, ele fala sobre o amor, fala sobre o serviço. Capítulo 14 ele fala sobre o Espírito Santo que viria. O capítulo 15 ele fala sobre a videira verdadeira, que precisamos estar ligados à videira para produzir fruto. Capítulo 16 ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí ele termina o capítulo 16 dizendo assim: eu lhes disse essas coisas. Que coisas?
aquilo que está no capítulo 13, aquilo que está no capítulo 14, aquilo que está no capítulo 15 e no capítulo 16. Eu lhes disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão o que, irmãos? Quem gosta de aflição? Mas tenham ânimo, pois eu venci o mundo. E depois de dizer isso, ele começa a sua oração, que é a chamada oração sacerdotal, registrada no capítulo 17, onde ele ora pelos seus discípulos. É nesse meio aí que eu queria pensar com vocês sobre as prioridades que uma igreja que quer atrair a presença de Deus e que quer atrair pessoas precisa colocar na sua agenda. Em primeiro lugar, irmãos, se nós queremos ser uma igreja atraente, a gente precisa entender que não vai ser fácil. Entender que não vai ser fácil. Vamos falar? Entender que não vai ser fácil. Acho que pode ficar melhor. Entender que não vai ser fácil. Jesus é absolutamente transparente. Ele não floreia o discurso. Ele não enfeita o pavão. Ele diz assim: olha, vocês precisam entender uma coisa. Eu disse todas essas coisas para vocês, para que vocês entendam que no mundo vocês vão ter bênçãos, vocês vão ter aplausos, vocês vão ter só vitória. Ele diz assim: eu estou dizendo tudo o que eu disse nesses discursos para vocês, porque vocês precisam entender uma coisa: não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A vida com Jesus não é fácil. É perseguição, é aflição. E ele deixa claro isso. No mundo, sabe o que vocês vão ter? Mas que discurso é esse, pastor? Que discurso é esse, Jesus? Nós estamos aqui numa noite festiva, fizemos a ceia, lavamos os pés, ouvimos tantas coisas, e agora o Senhor vem, parece que jogar um balde de água fria em cima de nós, dizendo: sabe o que está esperando vocês lá fora? Aflição. Mas eu disse todas essas coisas para que vocês sejam inabaláveis e tenham segurança. Porque o que vai vir por aí é aflições. Mas vocês não podem desanimar. Porque eu venci o mundo. Eu venci. E se eu venci, vocês também vão vencer. No meio de um evangelho barateado que nós temos visto por aí, no meio de tanta coisa que tem sido pregada que não tem nada a ver com a palavra de Deus, falar de sofrimento, falar de dificuldade, falar de aflição, parece que não está na moda. Porém, irmãos, Jesus deixou claro: quer ser igreja, quer ser discípulo, quer andar atrás de mim, sabe o que vai esperar vocês? Aflições. Está muito difícil. Já viu essa fala em algum lugar? Parece que quanto mais perto de Cristo eu estou, mais dificuldade eu tenho vivido. Se eu assumir a liderança, então piorou. Falei isso domingo na igreja. Atenção, líderes. Vocês que são líderes colocaram um alvo vermelho nas costas e são alvos preferenciais do diabo. Você não viu, mas o diabo viu. Porque ele é um ser espiritual e sabe a marca que você tem. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Vocês estão do lado certo. É o lado da vitória. E se ele venceu, nós também vamos vencer. Um dos nossos irmãos que viria aqui conosco hoje me ligou
E disse: pastor, não posso ir. O que houve, irmão? Meu pai, que internou hoje de manhã, piorou. E nós falamos com ele, demos uma palavra, e quando chego aqui, parece que a coisa piorou mais ainda. Estava internado na UPA, transferido para o Ferreira Machado CTI, já diagnosticado com meningite, e acabamos de receber a notícia aqui, que é um dos casos mais graves. É um dos nossos líderes de célula. Você está achando que nós estamos isentos de passar por dificuldade? Peço aos irmãos que orem, nos ajudem em oração. Nós vamos começar amanhã um projeto na nossa igreja chamado Casas de Paz, onde nós vamos entrar em mais de 50 casas de pessoas não crentes. Aleluia. E recebemos uma notícia dessa hoje. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se eu venci, vocês também vão vencer. Glória a Deus. Às vezes eu falo para os nossos líderes: parece que nada para nós é fácil. Vocês nunca tiveram essa sensação, não? Vocês acham que para chegar onde vocês estão chegando hoje, o caminho foi fácil? Tem sido fácil? Não quero ser profeta do Apocalipse assim, vai piorar. Mas Jesus está dizendo, sabe o que vai esperar vocês ainda? Aflições. O crente abraça o sofrimento com esperança, irmãos. Nós não podemos viver como aqueles que não vão passar por dias difíceis. Mas nos dias mais difíceis da nossa vida, nós precisamos permanecer firmes e inabaláveis, com esperança. Porque se o nosso Jesus venceu, nós também vamos vencer. Não podemos andar como aqueles que não têm esperança. Pelo contrário, o nosso foco, apesar das aflições, é a vitória final de Jesus Cristo e de todos aqueles que seguem ao Senhor. Glória a Deus. Eu não sei como é que você vai chegar lá. Se você vai chegar marcado, se você vai chegar perseguido, se você vai chegar... E o apóstolo Paulo disse: olha, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quem quer andar atrás de Jesus vai passar e vai também receber as marcas de Jesus. Se você não receber as marcas no corpo, você recebe na alma. Mas é o melhor caminho que nós temos que seguir. Aleluia. Eu sei que tem muitos irmãos aqui passando por dias difíceis, passando por provações. Você parece que quanto mais você se envolve na obra de Deus, mais a sua família desajusta. Parece que quanto mais perto de Deus nós estamos, mais afronta nós passamos. Mas nós estamos olhando para aquele que venceu. Aleluia. E se ele venceu, nós também vamos vencer. Outra coisa, você só pode caminhar entendendo que não é fácil, mas você precisa entender que oração é uma questão de sobrevivência. Se você quer seguir a Jesus, se queremos ser uma igreja que vai fazer a diferença, a igreja precisa colocar a oração na sua prioridade máxima. Não dá para tocar uma igreja, não dá para tocar célula, não dá para ganhar pessoas para Jesus, se nós não tivermos um entendimento de que orar é essencial. Ele disse assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então ele acabou, e no capítulo 17, versículo 1, diz a Bíblia que ele ergueu os olhos e começou a orar. Os judeus tinham um hábito diferente do nosso. Quando nós queremos orar, nós fazemos o quê? Às vezes abaixamos a cabeça e fechamos os olhos. O judeu, quando ele orava, ele olhava, botava um pano na cabeça
e olhava para o céu. Então, toda vez que você vê essa expressão na Bíblia, erguer os olhos, está relacionado à oração. Jesus está dizendo assim: eu agora vou mostrar para vocês qual que é o caminho de permanecer firmes, mesmo diante das provações. Eleva os seus olhos e fala com Deus. Amém. Ele olhou para o céu e orou. Falei domingo sobre o profeta Isaías, que ao receber a notícia da morte do profeta, do rei Uzias, e diante de todo aquele desespero da nação, o que ele fez? Foi para o templo falar com Deus. Profeta que é profeta, desabafa aos pés do Senhor, não desabafa no Facebook. Amém. Profeta que é profeta, não dá o seu desabafo na rede social. Não fala com o vizinho, não fala com ninguém, não reclama. Vai para os pés da cruz e diz: olha, Senhor, meu motivo de oração é esse. Nós somos muito tentados, irmãos, nesse tempo, adiante das aflições, falarmos com um, falarmos com o outro, buscarmos a solução aqui e ali. Eu queria saber se você já dobrou os seus joelhos e já falou com Deus. Precisamos entender que é para lá, para o céu, Amém. para o trono, que nós devemos olhar. Amém. Porque é de lá, diz o Salmo 121, que vem o nosso socorro. Amém. Não dá para prosseguir sem oração. Tem muito crente que começa bem, mas termina mal. Ninguém vai se lembrar de você pela maneira que você começou. As pessoas vão se lembrar de você pela maneira que você terminou. Nós estamos vendo aqui vários irmãos começarem e o nosso coração fica alegre. Mas a marca que eles vão deixar não é esse primeiro passo, é o último passo que eles vão dar. E só dá para terminar bem quando nós entendemos que nós precisamos orar. Precisamos viver na dependência do Senhor. Precisamos falar com Deus. Precisamos colocar a oração no topo máximo da nossa agenda. Eu costumo falar, você pode economizar água, você pode economizar luz, você deve economizar energia, você deve economizar água, você deve economizar dinheiro, você deve economizar várias coisas. Mas se tem uma coisa que nós não podemos economizar nunca, é oração. Orar. A oração tem que estar no topo da prioridade da sua célula. Peraí, mas parece que esse grupo aqui só ora. Isso é um elogio. Uma vez o irmão falou comigo: eu não estou gostando dessa igreja não, pastor. O que está vendo, irmão? Nós estamos orando muito. Eu falei: o que é isso? Acho que ele está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Não, porque nós somos uma igreja que estuda a palavra. Eu falei: se o senhor quiser estudar a palavra, o senhor vem na escola dominical, que nós estamos estudando a palavra. Quarta-feira aqui é dia de oração. De vez em quando, a gente lê a palavra também quarta-feira. E, aliás, estou me policiando, que é meia hora de louvor, meia hora de palavra e meia hora de oração. 1h30 de culto na quarta-feira. Nem sempre eu consigo ajustar, mas pelo menos está na minha cabeça. E tem dia que para tudo e a gente vai agora, hoje nós vamos só orar. Glória a Deus. Culto à noite, oração. Vamos investir aqui boa parte do culto orando. Célula, oração. Não dá para viver sem oração, gente. Não dá para viver uma vida, para liderar sem oração. O líder que não ora é digno de pena e os seus liderados é digno de lástima. Como é que nós vamos viver sem falar com Deus? As virgens prudentes, diz a Bíblia, que elas esperavam o noivo com a lâmpada acesa. O óleo da unção e o fogo do Espírito Santo só são mantidos através de oração, irmãos. Quando Jesus voltar, como é que ele vai te achar? Como é que vai estar as suas lâmpadas? Acesa? Para você ficar com a sua lâmpada acesa, você precisa orar,
E você precisa buscar a direção do Espírito Santo. Uma igreja atraente é aquela que entende que a oração é o caminho para não fracassar. A oração é o caminho para continuar vivo. A oração é que traz o avivamento. Mas a oração também mantém o avivamento. Louvado seja Deus, porque nós estamos vendo na nossa nação, em várias igrejas, avivamento. Eu posso dizer aqui para a glória de Deus que na nossa igreja nós estamos vivendo um avivamento. Amém. Glória a Deus. Mas eu sei, irmão, que se a igreja parar de orar, o avivamento para. Porque às vezes a gente acha assim, poxa, Deus já fez tanta coisa, tanta maravilha, agora o negócio é com nós. Aí o Espírito Santo fala assim, tá bom, então resolve aí sozinho, tô indo embora. Eu estou agarrado aos pés da cruz dizendo, Espírito Santo, não me deixe. Amém. Não deixa nunca eu achar que é por minha causa. Não deixa nunca eu achar que já está bom. Às vezes a gente fala assim, o que é avivamento? Avivamento será que é viver o mover do Espírito? Pastor, nós estamos aqui buscando o mover do Espírito. Se você já está buscando o mover do Espírito, o avivamento já chegou, porque o desejo de viver o mover do Espírito já é sinal de que o avivamento existe. Aleluia. Agora, o dia que você acha assim, o mover já chegou, tá bom, aí pode ser que o avivamento vá embora. Nunca ache que é suficiente. Ainda precisamos de mais. Ainda precisamos de mais. Deus ainda tem o melhor. O nosso caminho é melhorar e crescer a cada dia. Amém. Se você já é íntimo de Deus, seja mais íntimo. Se você não é íntimo, vá buscar intimidade. Outra coisa, irmãos, a igreja precisa focar na missão. E a igreja só tem uma missão. Jesus Cristo falou no versículo 4. Eu te glorifiquei, completando a obra que o Senhor me designou. Isso é capítulo 17 de João. Jesus Cristo já tinha morrido na cruz? Tinha? Não. Ele já tinha ressuscitado? Não. Como é que ele diz assim, eu já completei a obra que o Senhor me deu para fazer? Se ele não havia morrido, se ele não havia ressuscitado ainda, de que obra ele estava falando? Ele não estava falando do seu sacrifício na cruz. Isso era uma outra obra, uma missão que ele veio fazer. Ele estava falando da missão que havia sido dada para ele, de fazer discípulos que iam dar continuidade à sua obra. Ele disse, pai, olha, eu passei 3 anos aqui na terra e agora estão aqui esses 11. Eu fiz a obra, são discípulos. Eles podem dar continuidade. A cruz já pode vir, a ressurreição já pode vir. Eu já posso ser levado aos céus, porque esses 11 agora vão dar continuidade ao que o Senhor quer fazer nessa terra. A missão de fazer discípulo é a missão da igreja, irmãos. Nós não estamos aqui para fazer adeptos. Nós não estamos aqui para fazer convertidos. Nós não estamos aqui para fazer batizados. Nós estamos aqui para fazer discípulos de Jesus. Amém. É lógico, quando você vai e prega, quando nós participamos do batismo, isso é parte do discipulado. E não acaba aqui, depois eles precisam ser cuidados, depois eles precisam ser enviados para continuar essa multiplicação. Amém. Jesus não chamou ninguém para morrer na cruz. Jesus não chamou ninguém para pagar sacrifício. Jesus não chamou ninguém para fazer o que ele já fez na cruz. Às vezes a gente acha que para a igreja crescer, que para a gente fazer, nós vamos ter que fazer o sacrifício dele. Não precisa. E nenhum de nós seremos capazes. O que ele fez está feito. Aleluia. A missão da igreja não é morrer na cruz. A missão da igreja não é pagar o preço. A missão da igreja não é derramar sangue para purificação de pecado. A missão da igreja, isso já foi tudo feito por ele, e nós não precisamos fazer isso novamente, mas só existe uma missão que ele deixou para nós fazermos. Ele disse, agora é com vocês, vão e façam discípulos de todas as nações da terra, e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina a obedecer tudo aquilo que eu tenho ensinado.
A igreja só é igreja se ela cumpre aquilo que o Senhor mandou ela fazer. E o que Jesus mandou a gente fazer não foi construir templo, não foi fazer bebê, não foi... Tudo isso ajuda. Mas a nossa principal missão é fazer discípulos que fazem outros discípulos. Amém. Não precisamos reinventar a roda. Não precisamos repensar. O que nós temos que fazer? Qual que é a nossa agenda? A nossa agenda para o ano 2019 é fazer mais discípulos do Senhor Jesus. Amém. Não tem outra coisa. Pastor, muita gente fala comigo, a sua igreja está na visão celular? Eu falo assim, não, a minha igreja está na visão de Jesus Cristo. Aleluia. Fazer discípulo. Que fazem outros discípulos. Nós temos que parar com essa bobagem. Se vai ser com célula, se vai ser sem célula, se vai ser em célula, se vai ser com célula, se vai... O negócio é se a gente está fazendo discípulo de Jesus. E hoje, um instrumento, a estratégia que está me favorecendo e que está sendo eficaz em fazer discípulo é células. E se é célula, eu quero trabalhar com célula, porque a célula está me ajudando a fazer mais discípulos de Jesus. Aleluia. Não é uma visão simplesmente, é a visão de Cristo fazer discípulo. Glória a Deus. Uma igreja que atrai é uma igreja apaixonada e comprometida em fazer a grande comissão. Aleluia. Falei para os meus líderes esses dias, eu acordo e eu durmo pensando em ovelha e igreja. Às vezes eu tenho que me frear, minha mulher tem que me frear, porque senão eu mergulho de cabeça. Corre no meu sangue, está no meu coração. Então, para liderar aqui nessa igreja, tem que andar na minha visão. Tem que ser da mesma maneira. Eu não quero ninguém aqui sem compromisso. Aleluia. Queima. É fogo nos ossos. Porque eu quero fazer aquilo que o meu Senhor me mandou fazer, que é novos discípulos do Senhor Jesus. Amém. Quem não tem uma causa pela qual vale a pena viver, vale a pena morrer, ainda não aprendeu o verdadeiro sentido de viver. Fazer discípulo de Jesus é a causa pela qual eu escolho dar a minha vida. Aleluia. Vale a pena entregar a minha vida. Por isso eu entendi o sentido de viver, irmãos. Nós não estamos na igreja para brincar. Nós não estamos na igreja para fazer passeio. Nós estamos na igreja porque nós temos um propósito, uma missão: ganhar mais pessoas para Jesus, impactar mais famílias, transformar mais realidades, como os irmãos estão vendo aqui. Não sei quantos são, se são 6, 7, perdi até as contas aqui chorando, mas é isso que Deus vai fazer, isso vai multiplicar mais e mais, porque se esses 7 vierem para cá com a noção de que eles precisam fazer mais, e aqui eles vão fazer mais e mais e mais e mais, e isso só vai multiplicando. Nós precisamos entender também que tudo isso é a nossa maior motivação. Precisa ser a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Por que a gente quer fazer discípulo? Por que a gente quer batizar mais pessoas? Por que a gente quer espalhar mais a igreja? Ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei. Fazer não é fazer por fazer, é fazer para a glória. Amém.